E olha, para a gente discutir quais serão os próximos passos dessas duas nações, Israel e Palestina, a gente vai conversar com o professor de Relações Internacionais, Manuel Furriela. Manuel, muito bom dia, seja bem-vindo aqui aos microfones da Jovem Pan. Professor, por favor, gostaria que o senhor comentasse quais medidas estão sendo tomadas para a manutenção desse acordo, né? Para que esse cessar-fogo dure o mais tempo possível. Bom dia. Primeiro que há um interesse de ambos, né, em ter esse cessar-fogo neste momento, porque virou uma situação de revide. Primeiramente, você teve a atuação das autoridades israelenses de forma considerada ilegal, já que essas casas, essas moradias onde foi realizada a retirada das pessoas que ocupavam, dos palestinos que ocupavam, é uma área onde que não está sob o controle israelense. Você tem propriedades que se discute se seriam de judeus a partir do século XIX, mas você não tem efetivamente a autoridade israelense sobre aquela região. Então você tinha essa discussão. Tanto é que a partir dessa desocupação começaram os ataques palestinos, e aí começou o revide israelense e novos ataques palestinos. Então esse tipo de situação, né, apesar de parecer para nós que somente através ou mediante aí uma cobrança, uma pressão internacional, que você teria o cumprimento desse acordo temporário, né, esse acordo temporário de cessar-fogo, na verdade interessa a ambos. Esses revides não levariam a lugar nenhum. Em algum momento, eles próprios teriam que cessar essa situação. Então, primeiro, eu acredito que momentaneamente haverá sim um cumprimento, haverá um respeito, tanto do lado israelense quanto palestino. Mas a comunidade internacional está atenta, a ONU, ela organizou um monitoramento específico para essa situação que a gente está mencionando aqui de conflito, então eu acredito que haverá sim um cumprimento por conta do interesse das partes, como eu mencionei, mas também um monitoramento internacional. Professor, Manuel William Travassos falando, nós ouvimos o cônsul de Israel falando sobre essa interferência internacional, dessa pressão internacional, e a gente sabe que o Hamas, por ser um grupo menor, entende que um apoio internacional pode ser um reforço de tropas e um ataque mais intenso contra o Hamas. Então é assim, é o medo de sofrer mais violência, é melhor eu parar de atacar. Também faz parte dessa lógica, mas a gente vê que pelo lado israelense, né, eles também estão se organizando para baixar um pouco a poeira, né, tentar dialogar um pouquinho mais, né, até porque essa questão, essa desocupação, ela é totalmente controversa, mesmo que a gente entenda que os proprietários seriam judeus através aí de propriedades que eles adquiriram, compraram ainda no século XIX, a verdade é que não há uma jurisdição israelense sobre aquele território, então o judiciário israelense não tem alcance para, né, dar ordens de desocupação. Não é uma questão simples, a gente entende, mas também eu não acredito que a forma como foi conduzida seja a mais adequada. Mas o Hamas, infelizmente, não representa a questão, né, palestina da forma mais adequada, que seria com mais diálogo, mais tratativas. Eu concordo com você que é um grupo extremista, né, apesar de ter, obviamente, o lado palestino a ser defendido, e os israelenses também têm seus argumentos, né, aquela questão ela é complexa, não dá para você identificar um lado certo e outro errado no contexto, você consegue de formas pontuais, como é o caso agora, identificar, né, um pouco mais de razão por um lado ou por outro, a gente entende isso, mas a postura do Hamas de uma forma mais agressiva, ela não colabora para que haja um processo de pacificação na região. E essas questões, esse apoio internacional, eles podem sim, concordo com você, alimentar por conta do perfil mais extremista do Hamas. Perfeito. Muito bem, professor Manuel Furriela, muito obrigada, professor de Relações Internacionais, falou aqui com a gente. Obrigado, professor, ótimo final de semana.